Mais um ano se inicia, mas do que adianta um ano novo se a gente continua com a mesma mentalidade e com as mesmas crenças que nos limitam de alcançar os nossos sonhos? Oi, para você que não me conhece, sejam bem-vindos. Meu nome é Caroline e nesse vídeo e nesse canal eu adoro falar sobre desenvolvimento pessoal e como vem sendo o meu processo. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero trazer um tópico super legal para quem quer iniciar o ano da forma certa e conseguir alcançar suas metas e os seus objetivos de vida. Eu quero começar contando um processo que eu tive antes do ano novo, quer dizer, uma experiência que eu tive, né? Eu estava no meu quarto assistindo normalmente um vídeo de desenvolvimento pessoal, porque obviamente que eu sigo várias youtubers que falam sobre isso, mentoras, e eu adoro porque eu consigo tirar inspiração para gravar vídeo e conteúdo aqui também, mas também tiro muito proveito para um novo aprendizado, para conhecer cada vez mais sobre essa bolha. E eu estava assistindo um vídeo dessa youtuber e no final do vídeo ela comentou que ela não via a hora de iniciar o ano de 2026 e ela tava super ansiosa, muito animada pro ano começar. E aí, depois que eu assisti o vídeo dela, eu comecei a me questionar e refletir que eu não tava tão ansiosa, na verdade. Por mais que antes de eu ver o vídeo, eu tava literalmente me planejando pra 2026, sabe? Já colocando as metas em dia, refazendo a minha rotina. Eu tava me preparando super pro ano. Mesmo assim, depois daquele vídeo, eu comecei a me questionar e realmente percebi que eu não tava tão ansiosa pro ano. E aí eu comecei a refletir do porquê isso. Por que eu não tô tão ansiosa, sendo que eu vivo querendo me tornar minha melhor versão, eu vivo pensando em como melhorar, em como ser mais disciplinada, em como ser mais constante nas minhas tarefas. E foi aí que eu percebi que eu estava colocando a expectativa no lugar errado. Porque inconscientemente, muitas das vezes, a gente acaba fazendo coisas que a gente não nota. E uma coisa pra mim, que era óbvio desde então, tipo, desde que eu comecei a aprender mais sobre desenvolvimento pessoal, era que as escolhas é o que importa. O que vai determinar para onde você vai na sua vida, para o rumo que a sua vida tá tomando, é as suas escolhas, o que você escolhe fazer, a sua rotina, os seus hábitos diários. Só que inconscientemente, mesmo sabendo disso, inconscientemente, todos os anos eu estava colocando a expectativa na vida em si. E o que eu quero dizer com isso é basicamente que eu estava colocando a expectativa no meu ambiente, eu estava colocando a expectativa nas pessoas que vivem comigo, nos lugares que eu frequento por obrigação, nos lugares que eu preciso ir, tipo, a vida em si, sabe? E é uma maneira muito errada de pensar. E principalmente, não só isso, não só no ambiente, nas pessoas, mas nas situações. Sabe quando você para pra pensar no ano novo, antes de chegar o ano novo, e você tá com aquela esperança, com essa expectativa de, caraca, vão acontecer coisas boas, esse ano vai ser cheio de bênção, de maravilhas pra mim. É claro que essa não é uma mentalidade nada errada, é até bom, óbvio, né, você não ter essa positividade sobre o ano novo. Mas não é necessariamente a certa. Porque se você só coloca expectativa sobre o que vai acontecer com você, você vai acabar se frustrando. Porque quando vier um problema, quando vier uma situação desconfortável, você vai desistir na primeira tentativa. Então, se você não tiver essa resiliência, que é basicamente você saber lidar com um problema difícil, você solucionar aquele problema e você conseguir seguir em frente, o seu ano não vai ser bom, vai ser só mais um ano na sua vida. E isso era o que vinha acontecendo comigo em todos esses anos passados, sabe? De 2023, 2024, 2025 foi a mesma coisa. Eu estava basicamente colocando a minha expectativa no lugar errado. Mas sabe aquela frase que não é sobre o que acontece com você, é sobre como você lida com as situações, sejam elas boas ou ruins? Isso não tem nada mais verdadeiro do que essa frase. Porque literalmente é como você lida. A vida é sobre isso, não são sobre as circunstâncias, não é sobre o seu ambiente. Não tente culpar o que acontece com você. Você tem que ter essa responsabilidade de entender que é a forma que você lida com as coisas, não é o que acontece. Por isso, eu indico vocês a começarem a refletir sobre isso e, de fato, terem essa noção, sabe? Que não é sobre o que acontece com você. Não é sobre, porque aquilo aconteceu comigo e agora eu tô desmotivado e agora eu não quero continuar. Quantas vezes na sua vida já aconteceu coisas, tipo assim, o seu dia tava maravilhoso, você tava super bem e de repente algo ruim acontece. Um problema, uma situação difícil, uma situação desconfortável. Logo você pensa que aquele dia foi ruim. Você denomina aquele dia como um dia ruim. O dia hoje foi péssimo, não gostei, não foi legal. Mas espera, foi só uma situação, em um momento. Entende? Não foi o dia inteiro. E exatamente isso acontece com a gente no ano todo. Porque, pensa, você começa um projeto
E aí você tá iniciando lá as primeiras semanas. Por exemplo, você resolveu que esse ano você quer ser mais saudável. E aí você vai pra academia, você começa a academia super focada, se alimentando bem, sabe? Super naquela expectativa. Você tá com aquela motivação, só que aí passa 3 dias depois e você acaba quebrando a dieta. Você acaba faltando um dia na academia. Logo, você já começa a pensar, isso não é pra mim. Isso aqui não dá certo porque eu sou ruim nisso, eu não consigo, eu não tenho... Eu não sou boa, eu não sou suficiente pra isso. Quando na verdade não. Isso também conta muito sobre você ter a constância, a disciplina. E a maioria das coisas que as pessoas fazem, que, tipo, começa o ano colocando metas muito irreais, né? Esse é um problema também que eu aprendi a solucionar na minha vida, é você não ser tão irreal consigo mesmo. Por exemplo, você se promete que vai ficar sem comer doce por um mês. Cara, você nunca ficou, você sempre tá acostumado a comer doce, sabe? Quase, tipo, todos os dias da semana. Por que você vai se comprometer com uma meta tão irreal? Então, a primeira dica que eu dou nesse vídeo, para você começar a ser mais constante esse ano e ter mais disciplina, é você se dar... você começar a fazer metas menores, sabe? Não ser tão extremo. É igual você tentar ler um livro. Tipo assim, você nunca leu um livro. E agora esse ano você quer começar a iniciar, tipo, ler mais e, sabe, melhorar a sua leitura e começar a ler mais livros. Ao invés de você pensar em, vou ler 3 capítulos por dia. Não, se comprometa a ler uma página, pelo menos, sabe? Pegue um livro pequeno, não seja tão irreal consigo mesmo, sabe? Não seja tão duro consigo mesmo quando você ainda não iniciou um projeto, quando você ainda não está acostumado com aquilo. E é a mesma coisa com a prática do treino. Então, você não tendo essa disciplina e você acaba quebrando esse compromisso com você, você já vai começar a pensar, não, mas porque isso aconteceu. Isso também, gente, não é nem muito sobre só confiança, né? Também tem a ver com, por exemplo, sei lá, você tá ali fazendo os treinos certinho, só que alguma coisa aconteceu, sei lá, seu carro quebrou ou você realmente não conseguiu, e aí você começa a se culpar, você começa a culpar o externo, você começa a culpar tudo, tipo, não, mas por que o ônibus... Sei lá, gente, qualquer coisa, sabe? Tipo, eu não consegui, o carro quebrou, tá no conserto, ou tá chovendo muito, não vou conseguir. E aí você começa a se estressar porque você não conseguiu ir pra academia. E nessas horas você tem que ter resiliência pra entender, ok, não consegui. Mas espera, eu posso fazer um treino em casa, é só eu pegar no YouTube um canal de treino e começar a fazer, sabe? É você ser resiliente, ou seja, você, na verdade não resiliente, resiliência, você ter a resiliência com você. E você saber lidar com situações difíceis, entendeu? Porque na maioria dessas situações, a forma mais fácil que elas encontram é de desistir, sabe? Tipo, ela tá ali, fazendo academia todos os dias. Mas aí chega num momento que ali não deu pra ela ir. Aí ela começa a culpar o externo, porque isso aconteceu, porque aquela pessoa fez isso, ou sei lá. Ela culpa tudo. E aí ela acaba desistindo, porque ela pensa, não vai dar certo por conta disso, aquilo. Então ela já acaba desistindo na metade da semana, sem antes ter pensado em uma segunda solução. E é nessas horas que a gente tem que saber lidar com essas situações difíceis, tipo, aconteceu um imprevisto, aconteceu um problema. E você saber ser resiliente o suficiente para tentar resolver aquilo da melhor forma possível. Então, é uma coisa que eu venho aprendendo também e realmente vem me ajudando, sabe? Você não colocar a expectativa. Então, basicamente, a mensagem que eu quero passar nesse vídeo de hoje é para você começar a entender que não é sobre o que acontece, mas é como você lida. E isso principalmente com os problemas da sua vida, com as situações difíceis. Porque todo mundo passa por isso. Não adianta você se vitimizar, culpando o seu externo, culpando as pessoas. Você tem que se responsabilizar e entender que a única coisa que importa é como você vai lidar com aquilo. Então começa a buscar lidar da melhor forma o possível. E foi esse o vídeo, gente. Espero de verdade, de coração, que eu tenha ajudado alguém com essa mensagem. E eu espero que você, de fato, inicie esse ano fazendo a escolha certa, começando com o pé direito. E é isso. Se inscreva no canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo sobre isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!